Olá! Se você está assistindo pela plataforma da Cultive, não esqueça de baixar seu certificado ao final do curso. Se está pelo YouTube, saiba que, na plataforma que é gratuita, você pode obter o certificado. O link está na descrição. Inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar a criação de novos cursos. Vamos à aula! Imagine que você está em uma reunião importante e precisa memorizar 7 nomes de clientes em sequência. Carlos, Marina, Roberto, Júlia, Fernando, Patrícia e André. Você tem 30 segundos. Quantos nomes conseguiria lembrar 5 minutos depois? A maioria das pessoas retém entre 5 e 7 itens. Mas por que alguns conseguem 9 e outros apenas 3? A resposta está no seu perfil cognitivo único. Antes de aplicar qualquer técnica avançada de memorização, você precisa entender como sua memória funciona agora. Nesta aula, vamos mapear suas capacidades reais através de testes práticos. Você vai descobrir seus pontos fortes, identificar bloqueios específicos e criar um diagnóstico personalizado que vai guiar todo o seu processo de aprendizagem. A autoavaliação da memória é o processo de testar sistematicamente suas capacidades cognitivas atuais para identificar padrões de funcionamento mental. Pense nisso como um check-up médico, mas para seu cérebro. Você não vai ao médico apenas quando está doente. Faz exames preventivos para entender como seu corpo funciona. Com a memória é igual. A autoavaliação revela 3 dimensões críticas. Primeiro, quanto você consegue reter simultaneamente na memória de trabalho. Segundo, por quanto tempo mantém informações sem revisão. Terceiro, qual formato de conteúdo seu cérebro processa melhor? Visual, auditivo ou verbal? Não existe memória boa ou ruim. Existem perfis cognitivos diferentes. Algumas pessoas memorizam facilmente imagens, outras preferem áudio, outras aprendem melhor fazendo anotações. Conhecer seu perfil permite escolher técnicas personalizadas em vez de aplicar métodos genéricos que podem não funcionar para você. Seu cérebro usa 3 sistemas distintos de armazenamento. A memória de trabalho é como a tela do seu computador. Retém entre 5 e 9 itens por até 30 segundos enquanto você processa uma tarefa. Quando você lê um número de telefone e o digita imediatamente, está usando memória de trabalho. A memória de curto prazo funciona como um bloco de notas temporário. Armazena informações por minutos ou horas, mas sem revisão elas desaparecem. É o que acontece quando você estuda para uma prova e esquece tudo 2 dias depois. Já a memória de longo prazo é como um arquivo permanente. Consolida conhecimentos que podem durar anos ou décadas através de um processo chamado consolidação sináptica. Para informações chegarem lá, precisam ser revisadas e conectadas com conhecimentos anteriores. Os testes desta aula vão avaliar principalmente sua memória de trabalho e identificar como você transfere dados para armazenamento de longo prazo. Vamos ao primeiro teste prático. Leia esta sequência apenas uma vez e tente repeti-la em voz alta sem olhar. 7, 3, 9, 2, 8, 1, 5, 4. Pause o vídeo agora e faça o teste. A maioria das pessoas consegue reter entre 5 e 9 dígitos. Se você lembrou menos de 5 números, sua memória de trabalho pode se beneficiar de técnicas de agrupamento. Se lembrou 7 ou mais, você já possui boa capacidade base. Anote quantos dígitos você conseguiu reter corretamente na ordem exata. Este número é seu ponto de partida para desenvolvimento futuro. Agora vamos interpretar seu desempenho. Se você reteve de 1 a 4 dígitos, sua memória de trabalho está abaixo da média, mas isso não é permanente. Técnicas de chunking, que você aprenderá neste curso, podem triplicar sua capacidade. De 5 a 7 dígitos representa a faixa média, onde está 60% da população adulta. 8 ou 9 dígitos indicam capacidade acima da média, presente em 20% das pessoas. 10 ou mais é excepcional, apenas 5% da população alcança isso naturalmente. O mais importante não é onde você está agora, mas reconhecer seu ponto de partida. Um jogador de basquete profissional não nasceu enterrando bolas. Ele mediu sua altura de salto inicial e treinou sistematicamente. Você acabou de medir sua linha de base cognitiva.
Bloqueios mentais são barreiras psicológicas que impedem seu cérebro de processar informações de forma eficiente. Pense nisso como um semáforo mental. Quando você encontra determinado conteúdo, seu cérebro pode acender o sinal vermelho, ativando a amígdala cerebral, estrutura que processa medo e ansiedade. Nesse momento, áreas do córtex pré-frontal responsáveis pelo raciocínio lógico e memória de trabalho literalmente desligam. É por isso que você fica com branco em provas ou sente que determinada matéria não entra na cabeça. Esses bloqueios não são permanentes nem indicam incapacidade real. São apenas padrões neurais que podem ser reprogramados através de técnicas específicas e prática consciente. Existem três categorias principais de bloqueios mentais. Bloqueios emocionais surgem de experiências negativas anteriores. Você foi ridicularizado ao errar uma conta na frente da turma e agora sente ansiedade ao estudar matemática. Bloqueios cognitivos acontecem quando faltam pré-requisitos conceituais. Você tenta aprender design de interiores sem dominar perspectiva e proporção, sobrecarregando sua memória de trabalho. Bloqueios motivacionais ocorrem quando seu cérebro não vê relevância no conteúdo. Você precisa memorizar normas de segurança de um setor onde nunca trabalhou, e sua mente classifica isso como não prioritário. Cada tipo exige estratégias diferentes de superação. Identificar corretamente qual bloqueio você enfrenta é fundamental para escolher a técnica adequada. Camila, estudante de arquitetura na Universidade Federal, tinha excelente desempenho em design e história da arte. Mas ao chegar em cálculo estrutural, ela travava completamente. Seu coração acelerava, as mãos suavam e os números pareciam embaralhados. Depois de 3 reprovações, ela procurou ajuda psicopedagógica. O diagnóstico revelou um bloqueio emocional. Aos 15 anos, um professor de matemática a humilhou publicamente por errar uma conta simples. Seu cérebro associou números complexos com vergonha e fracasso. Ao identificar essa raiz emocional, Camila começou terapia de dessensibilização, estudando cálculo em ambientes seguros e celebrando pequenos acertos. Em 6 meses, foi aprovada com nota 8. Durante 7 dias, registre estas 4 informações após cada sessão de estudo. Primeiro, o tipo de conteúdo que estudou: textos, números, imagens ou conceitos abstratos. Segundo, quanto tempo manteve foco total antes da primeira distração. Terceiro, qual técnica de estudo usou: leitura, resumos, mapas mentais ou flashcards. Quarto, quanto do conteúdo conseguiu lembrar no dia seguinte, em porcentagem estimada. Ao final da semana, analise os dados. Você descobrirá padrões poderosos. Talvez memorize melhor pela manhã, ou tenha facilidade com imagens, mas dificuldade com números. Esses insights direcionam toda a sua estratégia futura de aprendizagem. A melhor notícia sobre bloqueios mentais é esta: eles não são permanentes. Graças à neuroplasticidade, seu cérebro pode criar novas conexões neurais em qualquer idade. Quando você identifica um bloqueio e pratica estratégias de superação, neurônios literalmente formam novas sinapses. Pense nisso como reprogramar um computador. Um bloqueio emocional com matemática, por exemplo, criou uma via neural que conecta números à ansiedade. Com prática consciente e experiências positivas repetidas, você constrói uma nova via, números conectados à curiosidade e competência. O cérebro fortalece as conexões que você usa com frequência. Cada vez que você estuda sem ansiedade, enfraquece a via antiga e fortalece a nova. Em semanas, o padrão pode mudar completamente. Neuroplasticidade é sua garantia de que mudança é possível. Conheça Rafael, designer gráfico de 32 anos. Ele precisava aprender modelagem tridimensional para projetar embalagens de produtos alimentícios, mas travava completamente ao abrir o software. Após fazer sua autoavaliação, Rafael descobriu um bloqueio cognitivo. Ele pulava conceitos fundamentais de geometria espacial e tentava aprender comandos avançados sem base. Seu diagnóstico revelou pontos fortes em memória visual e criatividade, mas fraqueza em raciocínio tridimensional abstrato. Rafael então voltou 2 passos. Estudou fundamentos de perspectiva e volumes básicos durante 2 semanas. Ele criou um sistema de flashcards visuais para comandos do software, aproveitando sua memória visual forte. Em 6 semanas,
Rafael modelou sua primeira embalagem completa de cereais matinais para um cliente real. O que parecia impossível tornou-se dominável porque ele diagnosticou o problema real. Não era incapacidade, era lacuna conceitual. Vamos consolidar os 3 aprendizados fundamentais desta aula. Primeiro, autoavaliação não é julgamento, é mapeamento. Você testou sua memória de trabalho, comparou o processamento visual versus verbal e observou padrões de retenção. Esses dados revelam seu perfil cognitivo único, não definem seu valor ou capacidade. Segundo, bloqueios mentais têm tipos específicos. Emocionais vêm de experiências negativas, cognitivos de lacunas conceituais e motivacionais de falta de conexão pessoal. Identificar o tipo correto determina qual técnica aplicar para superá-lo. Terceiro, diagnóstico estruturado gera estratégia personalizada. Ao listar pontos fortes, áreas de melhoria, categorizar bloqueios e definir prioridades, você cria um mapa de ação baseado em autoconhecimento real. Lembre-se, a neuroplasticidade garante que todo bloqueio pode ser transformado com técnica adequada e prática consciente. Não esqueça, na plataforma da Cultive você pode garantir seu certificado ao concluir o curso. Link na descrição. Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos ajude a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Até a próxima aula!